Graça e paz do Senhor Jesus seja sobre a tua vida, meu amado. Que o Senhor possa trazer paz, alegria, conforto, segurança no teu coração, mais uma vez nesse dia. Queria dar continuidade então às nossas reflexões aqui na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, onde nós estamos falando sobre as armas espirituais que devem estar presentes na vida do crente. Hoje nós vamos então falar sobre os versos 15 e 16 desta epístola, onde o apóstolo então fala ao nosso coração sobre a evangelização como também uma arma que deve estar presente nas nossas vidas, e essa arma então precisa ser fortalecida ou vinculada à nossa fé. O texto nos diz assim: calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Essa é a palavra do apóstolo Paulo, então, dando continuidade à sua relação de armas espirituais que precisam estar presentes na vida do crente. Eu queria, então, dar um tema para essa mensagem, que na verdade é uma expressão do próprio profeta Isaías: formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Apesar da imagem mais apropriada no tempo de Paulo não ser a mesma do profeta Isaías, Paulo provavelmente, quando fala de um soldado, tem a ideia de um soldado romano com todas as suas vestimentas, os seus aparatos de guerra, mas esse texto é inegavelmente muito mais aprofundado no nosso coração quando nós o lemos nas vistas, né, no foco, com a ótica do profeta Isaías, quando fala desse tema. No capítulo 52, do verso 7 ao verso 10, o profeta então vai nos dar uma relação com essa expressão de Paulo no verso 15, aqui do capítulo 6, bastante apropriada para o nosso entendimento e bastante esclarecedora para o nosso entendimento. Ali o profeta faz uma belíssima narrativa a respeito do que é o anúncio das boas novas. Ele fala desta proclamação como uma experiência de fé, uma experiência vivida em primeiro lugar para depois ser compartilhada. O anúncio das boas novas, ele é o produto da fé, da exaltação e da exultação daquele que adora o Senhor, daquele que serve o Senhor. Consequentemente, ele também o anuncia. É mais ou menos essa ideia que o profeta escreve aqui neste texto do capítulo 52. A vida daquele que já foi marcado por Cristo, a vida daquele que já foi marcado pela obra de Deus, ela começa a frutificar, ela começa a gerar frutos. E esses frutos são frutos de anunciação das boas novas. Por isso ele diz que são formosos os pés daqueles que anunciam as boas novas. Verso 9 então vai nos dar essa ideia de que é algo que começa a gerar frutos na vida daquele que teve esse encontro, esse impacto transformador com o Senhor. Naturalmente ele começa a expressar como frutos essa proclamação, essa exultação. E aí ele vai dizer que eles são esses anunciadores, esses que levam a mensagem, eles acabam por se tornar a própria imagem daquilo que Deus pode fazer e quer fazer às nações. O apóstolo, então, ele soma a sua ideia, a ideia de Isaías nesse sentido, porque ele traz também para nós esse calçar os pés com o Evangelho da paz como algo que deve ser uma característica, uma imagem apresentada ao mundo através das nossas próprias vidas, daquilo que o Senhor tem feito e daquilo que o Senhor fez em nós. E aí, consequentemente, nós nos tornamos esses instrumentos, essas armas que nós nos apropriamos, são armas de Deus, que precisam estar presentes na nossa vida.
não são armas das nossas próprias características, da nossa potencialidade, não são armas do nosso conhecimento, mas são armas de Deus que precisam se tornar características presentes nas nossas vidas, características visíveis nas nossas vidas. E esse então é o primeiro passo da evangelização, algo que precisa fazer parte da nossa vida, não é algo que acrescenta no Evangelho, mas é algo que faz parte do Evangelho. Esse mesmo Evangelho que chegou às nossas vidas como poder de Deus, como diz Paulo aos Romanos no capítulo 1, verso 16, esse Evangelho precisa ser também expressado através das nossas vidas como uma imagem de Deus, como uma exultação, onde as pessoas vão enxergar então o amor de Deus através das nossas vidas, a transformação de Deus através das nossas próprias vidas transformadas. Da mesma maneira que a verdade e a justiça precisam caminhar juntos, conforme nós falamos nos versos anteriores, aqui também nós vemos então a evangelização, a proclamação, o anúncio desse Evangelho da Paz, tendo a necessidade de estar agregada ao quê? A nossa fé. E ele vai dizer então, embraçando sempre o escudo da fé, ou seja, calçai os pés com a evangelização, estando sempre com o escudo da fé embraçado, né, fazendo parte das nossas vidas. Então esses dois elementos também compõem a mesma ideia que nós vimos nos versos anteriores, onde verdade e justiça estavam atreladas. Aqui também nós vemos a evangelização atrelada à fé. E por que disso, querido? Porque nós não podemos anunciar aquilo que nós também não cremos. Nós não podemos levar adiante aquilo que não faz parte das nossas vidas. Isso precisa ser, então, a nossa evangelização precisa ser fruto de uma firme convicção de fé no Senhor Jesus. O autor aos Hebreus vai nos falar a respeito disso, no capítulo 11, que homens que estavam convictos da sua fé, estavam firmes nessa fé, estavam com essa fé presente no seu coração, esses homens fizeram proezas. Esses homens anunciaram com as próprias vidas, sofreram, foram martirizados, homens dos quais esse mundo não é digno, diz o autor aos Hebreus. E assim, amados, nós vamos entender então que a evangelização ela é potencializada na nossa fé firme no Senhor Jesus. Assim, a fé ela é o escudo da nossa carreira cristã. Ela é que vai nos permitir, então, levar as boas novas com excelência. Ela é que vai nos fazer, então, anunciar aquilo que já nos foi anunciado e já nos foi derramado sobre as nossas mentes e os nossos corações, nos fazendo pessoas transformadas. Por isso o apóstolo Paulo chama isso de um escudo. O escudo tinha a ideia de que, naquele contexto ali romano, era um escudo de madeira, né, ali na sua ilustração, muito provavelmente aquilo que Paulo via, que quando mergulhado em água, então, ele tinha o poder de apagar os dardos ou as flechas que vinham incandescentes com fogo ali, mergulhado em piche com fogo, e quando essas flechas, então, atingiam esse escudo, elas se apagavam porque eles estavam mergulhados em água, né, estavam encharcados de água, mais ou menos esse é o contexto histórico. E parece que a ideia, já que essa é uma ideia visível, presente no contexto de Paulo, de que também nós seremos guardados se a nossa fé, né, ela for um escudo na nossa vida. Nenhum dos dardos inflamados de Satanás, do mundo, até mesmo das nossas próprias fraquezas, vai ter o poder de nos impedir de levar adiante as boas novas. Nós não vamos retroceder, pelo contrário, nós não vamos olhar para as nossas dificuldades, nós não vamos olhar para as nossas limitações, mas como Davi, nós vamos em nome do Senhor, não seguros nas nossas próprias forças, não seguros nas nossas próprias vestimentas, mas vestidos com as armaduras de Deus. Nós assim vamos vencer então os inimigos da dúvida, do medo, da vontade de desistir, da vontade de parar,
o Senhor vai nos manter seguros e firmes contra toda acusação de Satanás, contra todo medo, contra toda depressão, e nós vamos assim caminhando para a glória de Deus. Por isso eu quero te motivar nesse dia a confiar em Deus, a servir a Deus e a viver para a glória de Deus. Mais uma vez eu quero te dizer, amado, tire os seus olhos da crise e coloque os seus olhos em Cristo. Firme os seus passos nessa verdade, firme os seus passos nessa palavra do Senhor ao teu coração nesse dia. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te proteja, que o Senhor cubra a sua vida de paz, assim também a sua casa, os seus familiares, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Um grande abraço, fique na paz de Deus.